Curando as raízes da alma. 6º capítulo. Raízes de relacionamento com Deus, por Rebecca Brown. Por que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta? A maioria das pessoas diz, porque Ele quis. Ou, como posso saber? Ele é Deus e pode fazer tudo o que deseja. Ou ainda, Ele simplesmente o fez e não é necessário que entendamos sobre esse aspecto da eternidade. Acho que podemos saber a resposta e Deus quer que saibamos. A Bíblia nos revela quem é Deus e o que Ele pensa de nós e por que nos criou. Então o Senhor Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, ele corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Conseguiu captar a essência disso? Deus não queria que Adão estivesse sozinho. Deus criou a terra e tudo o que nela há, e deixou sob o governo de Adão. Adão tinha tudo o que precisava, e o que mais poderia querer? Mas é aqui que onde Deus se revela. Ele sabia que Adão poderia sentir o desejo de companhia. Mas como ele sabia disso? De certa forma, todos sabemos como alguém se sente, pois experimentamos os mesmos sentimentos, emoções ou situações. É assim que podemos sentir empatia pelas outras pessoas, quando estão passando por dor e sofrimento. Creio que Deus nos criou para vivermos em companhia. O que Ele mais deseja é ter um relacionamento com cada um de nós. Tanto que entregou a vida do seu único filho em sacrifício, visando esse objetivo. A definição de sacrifício é abrir mão de algo de muito valor, em prol do que alguém considera de valor maior ainda. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo do 8 ao 11. A definição de reconciliação é voltar a ser amigo, encerrar a briga. Algumas traduções usam relacionamento ou amizade no lugar da palavra reconciliação. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou na raça humana e perdemos o nosso relacionamento com Deus. Foi criada então uma separação, briga, entre nós e Ele, e a única forma de encerrar isto e resgatar nossa amizade com Deus era através do sangue derramado de Jesus Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao 22. Existem algumas palavras-chave nas Escrituras,
acima, que expressa o desejo de Deus de resgatar o relacionamento que havia perdido. A primeira palavra está em Romanos capítulo 5, versículo 8, onde Deus demonstra o seu amor para conosco. Pais, pense em um amor que faria com que abrisse mão do seu único filho ou filha. Isso é muito maior do que somos capazes de entender. Não apenas o amor de Deus por nós era enorme, como ele se agradou, aproveu. Colossenses capítulo 1, versículo 19. No sacrifício que fez, ele olhava para o dia em que estaríamos reconciliados e com o nosso relacionamento renovado com ele. Perceba que Deus quer se relacionar com você. Ele quer que você o conheça e ouça dele. Quer ser parte do cotidiano da sua vida. Deus quer que você converse, oração, com ele, como se desenvolve um relacionamento, amizade, com Deus. Da mesma forma como se faz com qualquer outro relacionamento, amizade. Com diálogo, oração e tempo dedicado para conhecer a pessoa, leitura da Bíblia. Quanto mais tempo você passar desenvolvendo um relacionamento com alguém, mais íntimo se tornará dele. Porque estará compartilhando sentimentos, frustrações e dores. Você passa a buscar a pessoa através de conselhos e confiança na opinião dela. Revela coisas que normalmente não contaria a outros, porque há um certo nível de confiança estabelecido. O relacionamento com Deus funciona da mesma forma. Se quer que Ele fale com você, deve começar a desenvolver um relacionamento com Ele. Nada irá acontecer, a menos que você tenha um desejo sincero por isso e busque de todo o coração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Deus não irá se impor a ninguém. Sei que um dos meus principais desejos como nova convertida era ter um relacionamento com o Senhor, e oro constantemente para que esse relacionamento nunca se extinga. Há muitos versículos que falam sobre buscar a Deus e se achegar a Ele. Mas se assim o fizemos, Ele também promete se achegar a nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 8. E lá procurarão o Senhor, e o seu Deus o acharão, se procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Agora consagre o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 19. Se você o buscar, o encontrará. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9. Permita perguntar uma coisa. Você já experimentou uma amizade verdadeira? Estou falando de uma amizade incondicional. Um amigo que continuaria presente nos momentos de dor e de escassez. Alguém que nunca viraria as costas para você, mesmo se todos os abandonassem. Ele ficaria ao seu lado nos dias bons e nos ruins. Todos desejamos um relacionamento assim. Devo dizer que esse tipo de relacionamento é bastante raro, mas é exatamente o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Construir nosso relacionamento com Deus é um dos nossos principais propósitos nessa terra. Trata-se de um assunto que não é amplamente ensinado em nossas igrejas. Na realidade, estamos enchendo nossas igrejas com novos convertidos, mas não os ensinamos para onde ir. Então,
Basicamente, o que acontece depois da conversão é que os encorajamos a se envolver em algum tipo de ministério dentro da igreja, porque nossa congregação está crescendo e precisamos de pessoas para trabalhar no berçário, para retirar as ofertas, administrar e servir a ceia, etc. Eles estão ardendo pelo Senhor e passam mais tempo ajudando no ministério do que desenvolvendo seu relacionamento com Deus. E nossos pastores estão mais preocupados com o tamanho das suas igrejas do que com a qualidade da vida cristã das suas. Hoje, creio que todos deveriam se envolver em algum tipo de ministério, mas acho que o novo convertido deve ingressar em um bom grupo de estudo bíblico primeiro e passar pelo menos um ano levando a sério o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. O próximo passo depois de aceitar a Cristo deve ser construir um relacionamento com Deus, e devemos ensinar os bebês espirituais a fazer isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Conseguiu entender? Deus nos deu o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus quer que espalhemos a mensagem de que através de Jesus Cristo podemos ter um relacionamento com Deus e que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, através desse versículo, Deus está pedindo que você tenha um relacionamento com Ele. Na verdade, o apóstolo Paulo implora que você, por meio de Cristo, entre em um relacionamento com Deus. Creio que será o nosso relacionamento que será avaliado quando estivermos diante de Deus, e não a quantidade de obras que fizemos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. Foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 27. Vamos quebrar esses versículos em parte para analisar melhor cada um.
Você pode ver claramente no versículo 21 que as pessoas estão dizendo Senhor, Senhor, achando que possuem um relacionamento com Deus. Há cristãos que vão à igreja todos os domingos, frequentam um estudo bíblico semanalmente e estão ativamente envolvidos em algum tipo de ministério, mas nunca colocaram qualquer energia em desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, pois infelizmente nunca foram ensinados a fazer isso. Acho que por estarem fazendo a sua parte na obra, dizimando e frequentando as reuniões da igreja, estão sob a cobertura de Deus. Isso não passa de religião, cheia de tarefas e ritos. Você precisa ser sincero e perguntar a si mesmo por que vai à igreja. Possuir as motivações corretas, eu certamente creio que devemos realizar boas obras, mas o relacionamento com Deus tem de estar em primeiro lugar. Quando temos um bom relacionamento com Deus, realizamos boas obras com alegria e de forma natural e espontânea. O amamos de todo o nosso coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Não iremos realizá-la se estivermos simplesmente sendo obrigados a isso. E de acordo com a palavra de Deus, Ele não quer que façamos nada por obrigação. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Oséias capítulo 6, versículo 6. Agora quem Jesus disse que entraria no reino dos céus? Apenas os que fazem a vontade de Deus. Como saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, se não está dedicando tempo para descobri-la? Será impossível conhecê-la sem ter um relacionamento com o Senhor. Isso significa que todas as boas obras que você fez não significaram nada, porque você as fez por iniciativa própria, apenas, e Deus nunca pediu que você as fizesse. Para saber mais sobre o que identificar o chamado de Deus para a sua vida, leia o livro Em Busca da Vontade de Deus, de Rebecca Brown e Daniel Yoga, publicado pela editora Propósito Eterno. No versículo 22, vemos que essas pessoas sentiam que havia feito o necessário para entrar no céu. Consegue imaginar a expressão no rosto delas quando descobrirem que passaram toda a vida achando que estavam servindo a Deus, mas que na verdade estavam enganadas? Observe agora o que Jesus responde a essas pessoas que acreditavam que iriam entrar no céu, porque haviam feito várias coisas boas. No versículo 25, ele diz: Nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versículo 23. Ele diz que nunca os conheceu, porque nunca tiveram um relacionamento com ele. E o que é que ele disse a respeito delas? Que praticam o mal. Por que disse isso? Porque elas não estavam interessadas em ter um relacionamento com Deus. Faziam boas obras por motivos errados. Ou seja, as obras que pensavam ser boas eram na realidade malignas. Nunca havia perguntado a Deus o que ele de fato queria que elas fizessem. O Senhor diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Isaías capítulo 29, versículo 13. Talvez esses indivíduos apenas quiseram mostrar que eram bons na frente dos outros, ou talvez pensasse que fosse capaz de se tornar merecedores do céu. Permita fazer uma analogia que irá ajudá-los a entender melhor isso.
Digamos que você seja uma celebridade muito popular, ou que um dia há milhares de pessoas na sua porta. Algumas você conhece, outras não. Todas declaram que são seus maiores apoiadores. Quais você deixará entrar na sua casa? As que dedicaram tempo para conhecê-lo melhor e que estiveram ao seu lado nos tempos bons e ruins? Ou aquelas que você encontrou apenas uma vez e que afirmam ser seus melhores amigos? O que você acha que aconteceria com as pessoas que, da mesma forma, baterão as portas do céu, afirmando ser amigas de Jesus? As Escrituras nos dão uma ideia disso na história do centurião e o seu servo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas digas apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e soldado sob o meu comando. Digo a um: vá lá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você crê, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Nesta história, Jesus está mostrando o tipo de servo que ele quer, aquele que faz a vontade do Pai. Se você não é esse tipo de servo de acordo com o texto acima, então será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É importante que você note que ele chamou essas pessoas do súditos do reino, o que implica que em determinado momento eles serviram ao reino de Deus. Acredito que se trata de pessoas que aceitaram a Cristo, mas que pararam por aí. Nunca desenvolveram um relacionamento pessoal com o Senhor. E com a história que contei sobre a celebridade e as milhares de pessoas do lado de fora querendo entrar em seu lar, você apenas deixará entrar as que conhece e as demais simplesmente ficarão do lado de fora. Agora, nos versículos 24 até o 27, vemos o que acontece quando o nosso relacionamento com o Senhor for testado. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 25. Quem é a rocha? A rocha simboliza Cristo. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 9, versículo do 31 ao 33. A casa simboliza nosso relacionamento com Cristo e a rocha simboliza Cristo. Então, quando estabelecemos uma forte raiz de relacionamento com Ele, quando isso for provado, não virá abaixo.
Agora, nos versículos 26 e 27, vemos o que acontecerá se não tivermos estabelecido uma forte raiz de relacionamento com Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Se você desperdiçou sua vida apenas correndo atrás das preocupações deste mundo e não dedicou tempo algum a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, então ouvirá choro e ranger de dentes quando passar para o outro lado. Como você se sentiria se de repente tivesse de casar com alguém que não conhece? Você jamais faria isso. Mas é isso exatamente isso que os enganados esperam de Jesus Cristo. Muitos dos que dizem sua noiva, a igreja, na verdade, não o conhece, nem um pouco. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-nos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A fim de que a noiva seja preparada para o noivo, o corpo de Cristo, ela tem de estar em um relacionamento direto com o Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu não gostaria de me casar com alguém que não conhecesse. Quando você morrer e for para o céu, será apenas você e o Senhor. Se você não tem um relacionamento com Ele agora, aqui e agora, será algo desconfortável para você. Mas se já tiver um bom relacionamento com Ele, então será como retornar para casa. Será como ver um amigo com o qual passou anos apenas falando pelo telefone, e que agora você pode estar tendo a oportunidade de ver ao vivo pela primeira vez em muito tempo. Como você pode estabelecer um bom relacionamento com Cristo? Primeiramente, você deve aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz que se você confessar o Senhor Jesus os seus lábios e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Se você ainda não fez isso, gostaria de dizer a seguinte oração: Deus Pai, confesso que sou um pecador e que nada posso fazer sozinho para obter o teu perdão. Creio que Jesus é Cristo, o Filho de Deus vivo, meu Senhor e Salvador. Creio em seu sangue derramado na cruz e que Jesus morreu pelos meus pecados. Ressuscitou, assentou-se e está à direita do trono de Deus. Jesus, peço a ti que entre em meu coração, que perdoe os meus pecados e que me purifique de toda iniquidade. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora o próximo passo é conversar com Deus, expressar que você deseja estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. Se você ainda não fez isso, então faça a seguinte oração. Deus Pai, agradeço a Ti pelo sacrifício que Jesus fez por mim e que me garantiu a vida eterna. Pai, peço a Ti de todo o coração, mente e alma, que me achegue a Ti. Peço que o Senhor me ensine seus caminhos por meio do Teu Espírito Santo. Dai-me um desejo insaciável de me achegar a Ti. Eu que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A seguir temos uma lista de coisas que você pode fazer para desenvolver um relacionamento com Deus. 1. Ler a Bíblia. Você precisa passar pelo menos 1 hora por dia meditando na palavra de Deus e conversando, orando com o Senhor. Se você não tem uma Bíblia, sugiro que adquira uma boa Bíblia de estudo. Recomendo a Bíblia de Estudo NVI.
da editora Vida e que pode ser adquirido de qualquer livraria. Por que é tão importante ler a Bíblia? Porque é a fórmula de número 1 de Deus se revelar a você. Quando você começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo o ensinará a orar baseado na palavra de Deus. Mais uma advertência: Satanás fará tudo o possível para impedir que você leia a palavra de Deus. Ele pode fazer com que você fique ocupado demais com muito sono para ler a Bíblia. Uma boa sugestão é não ler a Bíblia antes de dormir à noite, porque essa é a hora do dia na qual você está mais cansado. Sugiro que leia sua Bíblia pela manhã, antes de começar as atividades do dia. Percebo que consigo resistir mais facilmente aos ataques de Satanás se começo o dia na palavra de Deus. 2. Memorizar versículos. Se você nunca leu a Bíblia, recomendo que leia a Bíblia inteira antes de começar a memorizar alguns versículos. Você poderia passar o primeiro ano apenas se deleitando na leitura da palavra de Deus. E seria uma boa ideia ler alguns livros que ajudam em seu crescimento espiritual. Temos uma boa sugestão de livros no site www.lojadoguerreiro.com.br com excelentes autores cristãos. Depois do primeiro ano, você precisará levar a memorização de versículos a sério. É muito importante ter a palavra de Deus implantada em sua cabeça, a fim de que o Espírito Santo possa rapidamente acessar as Escrituras em sua mente, quando você precisar delas. Além disso, a maneira mais fácil de se ouvir a voz do Espírito Santo. Uma boa maneira de memorizar as Escrituras a fim de discernir quando o Senhor está falando com você pode ser encontrada no apêndice 1 deste livro. 3. Orar continuamente. A oração é o seu meio de comunicação com Deus. A oração não é preciso ter uma gramática espetacular. Trata-se de uma conversa com o Senhor. Você pode lhe dizer o que quer compartilhar, seus desejos, temores, preocupações, frustrações, etc. É basicamente o tipo de coisas que você poderia compartilhar com um amigo íntimo. Você ainda pode orar sobre necessidades específicas, orar por outras pessoas. Você pode orar o tempo inteiro. Eu gosto de orar muito no carro enquanto estou dirigindo. Oro ao longo do dia inteiro e a minha mente sempre está voltada para Deus. Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 ao 18. 4. Purificar sua vida de todos os pecados e de espíritos impuros. Em determinado momento será muito importante você purificar sua vida, pois se não o fizer, seu relacionamento com Deus chegará a um ponto no qual ficará travado. O pecado nos separa de Deus, e por causa dos pecados que cometeu antes de ter aceito a Cristo, acabou permitindo que os espíritos impuros entrassem em sua vida. É preciso expulsá-los. Eu tenho um guia que pode ajudá-lo a fazer isso. Se quiser, peço-o pelo e-mail contato@guerreirosdacolheita.com e será uma alegria mandarmos para você. Seu relacionamento com o Senhor terá altos e baixos, assim acontece com qualquer outro relacionamento, mas você precisa seguir adiante no conhecimento de Deus e orar sempre para que Deus se achegue a você cada vez mais. Se estiver totalmente satisfeito com o seu relacionamento com Deus, então há algo errado.
Você precisa ter sempre um desejo crescente de estar cada vez mais perto de Deus. Peça ao Senhor que renove esse desejo a cada dia. Então eu lhe pergunto: como está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem mesmo um? Se tem, está satisfeito com ele? Se não, confesse ao Senhor que você tem um desejo sincero de estar mais perto dele. E ele promete que se achegará a você. Se este relacionamento hoje não existe, o Senhor está apenas esperando que você lhe peça que se aproxime. Digo a você de todo o coração que não há decisão mais importante na vida do que buscar o único e verdadeiro Deus.